Na época comecei a levantar os meus dados, eu tinha 23 anos, saindo da faculdade. Nossa, novo. Trabalhei durante a faculdade, mas assim, não tenho carteira de trabalho assinada. Montei um negócio que deu errado. Cara, o que eu vendia era só a minha ambição e, cara, minha vontade de mostrar que o negócio podia dar muito certo. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo do nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai falar com Rodrigo Tognini, CEO da Conta Simples. Um cara que já foi recomendado aqui pelo Cris da Circe, que vocês já conhecem, meu parça. Rodrigo, obrigado por você ter topado aqui estar no podcast. Obrigado, Dário. Tô animado aqui pro papo. Boa, Rodrigo. A gente já tava falando aqui nos bastidores, eu queria começar por isso. A gente vai explicar a Conta Simples pro pessoal, mas mais do que explicar a Conta Simples, eu queria saber da tua história para começar, né? E uma coisa que já me chamou a atenção é que você foi atleta, cara. Fui atleta. Eu gosto disso, sabe por quê? Todo mundo que é empreendedor e já tem a mentalidade de alta performance, normalmente performa mais nos negócios. Isso é uma máxima, assim, que eu tenho visto. Eu invisto em startups e sempre quando eu vejo um atleta querendo empreender, eu acho que já vai dar bom, assim. Eu só vejo se eles têm a competência, né? Porque às vezes o atleta, por ele ser tomado por muito tempo de esportes... Não conseguiu pegar ainda algumas coisas, então esse é um cuidado. Mas se ele tem um background bom e ele foi atleta, cara, esse cara normalmente performa. Então vamos a você, Rodrigo. Boa. Quem que é o Rodrigo? Cara, hoje tenho 30 anos, casado há 1 ano, mas minha história, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caramba, do lado. Aqui do lado, aqui perto. Mas com 4 anos eu mudei para o interior de São Paulo. Meu pai foi trabalhar numa empresa ali perto, e aí fui para morar em Rio Claro, com 4 anos, e aí com 8 fui para Curitiba, meu pai foi transferido, daí com 12, 11 voltei para Rio Claro. Depois fui estudar fora, né? Conto já um pouco dessa trajetória. Então, assim, sou um cara que já morei um pouco em cada canto aqui no Brasil, inclusive fora. Então, acho que isso me ensinou a não ter muito apego, né? Apego dos lugares, das pessoas. Então, eu sou uma pessoa em constante movimento. Mas você falou muito do esporte, né? Com 12 anos eu comecei a jogar basquete. Porque eu tentei jogar futebol em Rio Claro, não achava time. E aí tava montando um time de basquete, que era o primeiro ano da minha categoria ali, sub-12. E aí meu irmão já jogava basquete, eu inspirado do meu irmão, fui jogar. E aí, cara, assim, meio que naturalmente eu tomei um gosto pelo esporte e obviamente pelo basquete. Você jogava de quê? Eu jogo de armador, né? Ainda jogo. Hoje em dia não é tanta performance assim, mas jogo esportes amador aqui em São Paulo. E minha posição é armador, né? Eu tenho 1,80, então... eu falava, cara, assim, eu não sou o cara mais alto do time, eu não sou o cara mais forte... Talvez não ser o cara mais rápido, tem que ser o cara que treina mais, que arremessa melhor e que é o mais inteligente dentro da quadra. Boa. Então foi um pouco essa minha trajetória. E aí, cara, o esporte me moldou muito hoje como eu sou como líder, hoje, assim, os valores que eu trago da minha vida, aprendi dentro de casa e dentro da quadra. Acho que esse é o que eu tenho aqui que eu trago do esporte. E aí tive uma carreira de sucesso na categoria de base lá em Rio Claro, a gente conseguiu montar um time bom, chegou em finais do estado. Fui convocado para a Seleção Brasileira de Base 2 vezes. Legal. Do meu ano, da minha categoria, muita gente virou profissional. Um deles é o Bruno Caboclo, que hoje é o principal jogador da Seleção Brasileira. Tive a oportunidade de jogar contra o Bruno algumas vezes e jogar junto em Seleção Paulista com outros jogadores que viraram profissional. Então, ele joga bem. Joga bem. E é muito interessante, cara, que o Bruno, quando ele tinha 14, 15 anos, ele não era tão alto. Então ele jogava nas posições mais abertas, né, no basquete.
E aí, cara, com 16 ele teve um estirão, ele ficou com quase 2 metros de altura, só que com habilidade, arremesso e agilidade de um atleta que jogava numa posição mais como ala, um armador. Então, assim, ele virou um cara com um diferencial muito rápido, muito... E aí, obviamente, teve uma expressividade grande, foi parar na NBA um tempo, né? E hoje joga na Europa. E aí, cara, o esporte me moldou, assim. Então, dentro de casa, eu tinha um combinado. Eu tinha que passar de ano na escola. E aí, se eu passasse de ano, eu podia treinar quantas horas eu quisesse. E aí, treinava na minha categoria acima. E aí, fiquei nessa trajetória uns 6 anos. E aí, quando eu me formei no ensino médio, no Brasil é muito difícil você conciliar. Estudo e esporte. Você tem que escolher um dos dois. E a única opção viável era a opção de tentar uma bolsa americana, porque não venho de família rica, então assim, cara, universidade americana é muito caro. Então a única opção era eu conseguir uma bolsa para jogar lá, e aí eu apliquei para várias faculdades, fiz prova de TOEFL, de SAT, e aí consegui uma bolsa em Iowa, e aí fui para Iowa ficar um ano lá. E aí, cara, não me adaptei, já vi que o esporte não ia levar para onde eu queria e tinha como ambição de vida. E aí eu falei, puta, na hora de eu fazer um shift da minha história aqui, decidi largar o esporte, decidi largar a faculdade lá, voltei, vim direto para São Paulo, aterrisei em São Paulo, em Guarulhos, sexta de manhã, fui pro interior pegar minhas coisas, domingo à noite estava vindo para São Paulo para começar a estudar para cursinho para vestibular. E aí passei no INSPER, fui estudar no INSPER, e aí fiquei no INSPER, me formei lá, e aí desde então foi onde começou minha trajetória mais empreendedora, né? Mas esse período da minha vida dos 12 aos 19, cara, aprendi muita coisa. Aprendi a lidar sob pressão, a ter humildade, aprender com as derrotas, trabalhar em equipe, o valor da determinação e do sacrifício que você tem quando... Assim, de novo, eu não era um cara que tinha um porte físico que tinha uma vantagem. Eu estava em desvantagem, né? Então eu tinha que criar vantagem de outros lados. Então, assim, o esporte me ensinou muito isso. E cara, isso fica enraizado, né, nos seus valores. E me ajudou muito a entender que esses aprendizados todos criaram de fortaleza depois para montar um negócio, para montar uma empresa. Então você tem que lidar com não, você tem que lidar com frustração, você tem que lidar com competidor, você tem que lidar com pressão de mercado, de investidor, de time. Então, assim, obviamente são contextos diferentes, mas o sentimento cara, assim, as competências parecido. Que você precisa ter para lidar são as mesmas. Os cenários são diferentes. Perfeito. E uma coisa, por exemplo, que o esporte me ensinou. Cara, tinha jogador, eu sempre tive uma postura naturalmente de liderança nos times que eu passei. Então eu assumi um papel como se fosse o técnico dentro da quadra, né? E era muito engraçado. Tinha jogador que quando chegava a jogar contra um time fora, torcida contra, ginásio lotado, cara, tinha jogador que sumia. Aí tinha jogador que crescia nesses momentos. Aí você vai jogar um jogo mais simples, tranquilo. Aí tinha jogador que crescia e tinha outros que falavam, puta, é jogo fácil, não quero nem... tô nem aqui. Aí você vai no treino, tem jogador que destrói no treino. Chega no jogo, emocionalmente, cara, se abala, não consegue jogar. Então isso me ensinou também, do ponto de vista de equipe, cara, que você não consegue ter uma fórmula única para liderar e para motivar as pessoas. Né? Você tem que entender quais são as motivações de cada indivíduo para entender, essa pessoa vai nesse caminho, tem esse perfil, essa tem esse. Então, a hora que eu pego e entendo isso, cara, a hora que você vai liderar um time, vai liderar uma empresa, não é diferente. Tem gente que se motiva por coisas diferentes de outras pessoas e você tentar aplicar uma fórmula única para liderar todo mundo, cara, vai ser um negócio que não vai ser eficiente, não vai ser dinâmico, né? E pior, você vai começar a trazer gente que pensa tudo igual, né? Eu acho que gente que pensa igual, cara, você deixa de ter riqueza de pensamento e riqueza de decisões, que é muito perigoso para a empresa. Então, quando eu fui transferir esses conhecimentos, um deles foi esse, cara. Não dá para tratar todo mundo e entender que a mesma coisa motiva todo mundo, né? Tem componentes diferentes. Então tem uma série aqui de exemplos que a gente poderia ficar aqui falando do esporte, porque é muito rico, né? Como é que veio a ideia do Conta Simples, cara? Como é que surgiu isso na sua vida? Boa pergunta. Acho que tem que só fazer um paralelo de falar da ideia em si. Quando eu estava na faculdade, a gente montou com outros estudantes uma entidade para falar de empreendedorismo e montar negócio. Tá. E a gente tinha um mentor que era o André Street, que fundou a Stone. Só ele, né? Só o André Street é o meu mentor de faculdade, o André Street. Tá bom. Quando eu conheci para. Tá. Só para dar contexto, né? O André, fundador da Stone. A Stone hoje é uma empresa de capital aberto, né? Valendo alguns bilhões de reais.
Só que o André tava começando a Stone. O André tinha feito a Braspag, tinha vendido. Ele tava começando a Stone. E aí, o André me convidou, junto do Augusto, me convidou para trabalhar no comecinho da Stone. E eu fui. Então, assim, o primeiro contato meu com o mundo de fintech e startup foi com a Stone, de dentro, próximo desses caras. Que, na época, você falar o André Street, algumas pessoas já conheciam e já sabiam quem era. Você falar hoje, né? O cara é uma referência para muita gente, inclusive para mim. Então, o André me convidou, fui trabalhar na Stone e conheci esse mundo de pagamento, cartão. O mercado naquele momento estava abrindo, estava caindo a competição e as travas de bandeira e maquininha. Então, pude ver de dentro a Stone crescendo. E aí, cara, fiquei na Stone um tempo. Decidi sair porque estava no INSPER, período integral, não conseguia conciliar as duas coisas. E, cara, honestamente, já falei isso em outras conversas, eu não acreditava na tese da Stone lá em 2014, 15. Porque, cara, era muito difícil. A Stone passava só Visa e Master, não passava Elo, VA, VR, não tinha canal de distribuição definido, a diferença de preço não era muito grande. Então eu falava, cara, esse negócio aqui... E aí, enfim, depois de muito trabalho, competência, uma cultura muito forte, a Stone virou o que virou. E, obviamente, eu olhei pra trás e falei, cara, errei alguma coisa aqui na minha análise. Né? Mas foi muito bom, porque cara, me ensinou a não julgar ou não tomar verdades precipitadas com um contexto muito limitado de visão e curto prazista. Né? Acho que essa é uma coisa também que a gente às vezes subestima o valor do trabalho constante a longo prazo. E acho que a Stone, para mim, foi uma prova disso. Então, conheci a Stone, conheci esse mundo. E aí, cara, fui no final da faculdade, um amigo meu tava com uma ideia, ele queria montar um vale-refeição para desintermediar a bandeira e a maquininha. Porque no final do dia, os VRs tradicionais, não os VRs flexíveis hoje, mas os tradicionais, cobravam 7, 8% de um restaurante, de um supermercado. Era um sócio minoritário. E a nossa tese era, vamos criar uma rede que a gente consegue desintermediar isso, fazer pagamento via QR Code, via aplicativo, a gente credencia as duas pontas e cobra um MDR muito mais baixo dos restaurantes, e a gente tinha um parceiro muito grande, estratégico, naquela época. Cara, deu tudo errado a startup, depois acho que é outra conversa também que a gente pode trazer lições de fracassos, mas eu era o sócio que tocava o financeiro desse negócio, dessa startup. Cara, eu tive muito problema com o banco. Desde a abertura da conta, eu tive que ir 3 vezes na agência e vai e leva o documento. Aí tinha que levar meu sócio para assinar, e tinha que estar presencial. Até abrir o Internet Banking, ver 200 funcionalidades. E a gente usava 5. E aí você tenta ligar para o atendimento ou para o gerente da conta às 5h30 da tarde. Já não te atende mais. Aí você precisa de um cartão corporativo, você não consegue acesso. Te cobra uma mensalidade que você, cara, não usa para nada. É uma mensalidade cara. Eu falei, cara, não é possível que todo... empreendedor, toda empreendedora, todo mundo que está montando um negócio, está numa fase inicial, como uma PME, sofre dessa dor. E aí eu falei, cara, não é possível. A startup outra começou a dar errado, a gente começou a ter umas divergências de visão com o sócio que eu tinha na época. A gente decidiu se separar e eu falei, cara, eu vou montar um negócio para atacar essa dor que eu senti sendo um cliente de um bancão como uma PME. E aí, cara, fui conversar com muita gente. Todo mundo tinha alguma coisa, ou algumas coisas para reclamar do bancão. E eu falei, cara, aqui tem uma dor. E aí a gente percebeu que tinha uma dor específica que ninguém estava olhando, que era a dor de cartão corporativo. Sim. Cara, era muito difícil você conseguir um cartão corporativo lá atrás. Ainda é? Ainda é. A conta simples está resolvendo isso, mas Sim. Tem dados depois que eu posso até te passar, assim, cara, que me impressionou. A gente fez uma pesquisa no começo do ano com a Visa E aí a gente começou a analisar, cara, tem muito espaço ainda, depois vale compartilhar. Mas só para fazer o parênteses de como começou a conta simples, posso voltar nesses dados. E aí, cara, eu vi que a dor de cartão corporativo era muito complexa. E aí a gente foi conversar com um CTO de uma startup que já estava numa fase Series A+, já tinha levantado rodadas e rodadas. E ele falou, cara, eu tenho que pagar o AWS no meu cartão pessoal e eu peço reembolso todo mês. Eu falei, cara, mas quando dá conta da AWS todo mês? Ele falou, cara, dá R$200 mil. Eu falei, pô, então você tem um cartão sem limite aí. A galera falou, cara, é isso mesmo, eu tenho um cartão sem limite, eu peço reembolso e todo mês o financeiro me paga. Porque a gente não conseguiu um cartão corporativo no bancão. Eu falei, cara, essa dor tá muito grande, tem muita gente sofrendo com isso, vamos atacar esse primeiro problema. Então a gente começou a conta simples muito com essa dor, vendo as PMEs, as empresas de 5, 10, até 500 funcionários, com uma dor muito grande frente às soluções dos grandes bancos. E a gente decidiu atacar a dor principalmente de cartão corporativo. E ali começou, 2019, a gente lançou a primeira versão do produto, uma versão bem como tem que frajuta, ser. bem limitada.
Boa. E aí a gente, cara, com essa versão limitada, tosca, pra não falar outra palavra aqui, um design, cara, assim, super... nada muito fluindo ali. Cara, a gente começou a ver demanda e mais demanda de empresas querendo abrir conta com a gente, querendo movimentar e movimentando. Eu falei, cara, esse negócio aqui começou a tomar uma atração muito rápido, muito orgânica, natural. E aí, obviamente, a gente começa a ver, né, cara? O mercado brasileiro tem milhões, dezenas de milhões de CNPJs, empresas querendo escalar, crescer e, querendo ou não, infelizmente, os grandes bancos que ainda concentram boa parte desse mercado, mas naquela época não existia outra solução de cartão corporativo, de conta digital para empresas. Naquele momento era só o que tinha os grandes bancos, cara, era mais um obstáculo na vida do empreendedor, né? Além dos obstáculos de imposto, de leis, de burocracias, de complexidades do ecossistema brasileiro para empreender, o banco era mais uma. A gente falou, cara, já tem complexidade demais, já tem barreira demais. Vamos fazer com que a solução de banco, a solução financeira seja um propulsor de crescimento, seja uma alavanca de evolução e não uma barreira? E a gente começou a montar a Conta Simples com uma tese de ser uma solução 100% digital, com uma experiência fluida, com atendimento humanizado, com um aplicativo, com designs nada complexo e com as soluções e produtos que o PME precisa, né? Tem vários produtos que a gente poderia atacar. A gente percebeu que o cartão corporativo era uma dor que muita gente tinha e ninguém estava olhando para essa vertical. Então, a gente foi a primeira solução no Brasil a montar uma plataforma de cartões corporativos focado na gestão financeira das PMEs. E aí, cara, hoje a Conta Simples a gente está aí com milhares, mais de 30 mil clientes ativos na base, já movimentamos mais de 60 bilhões de reais na nossa história, levantamos mais de 300 milhões em aporte, estamos com um time de mais de 250 pessoas, crescendo, dobrando ano contra ano. E assim, cara, com uma eficiência de financeira, uma eficiência de operação que, assim, quando a gente conversa ou vai falar com fundos e falar, cara, assim, a galera se surpreende, fala assim, cara, como assim? Mas isso para mim mostra o potencial do mercado, o tamanho da dor que a gente ataca e ainda o tamanho desse mercado que é onde a gente olha, assim, tem muito potencial e upside. Conta Simples, pra gente destrinchar pro pessoal, a galera entender, quais são as entregas que vocês fazem? O cartão corporativo, o que mais? A gente montou uma solução financeira que nossa principal especialidade é a plataforma de gestão de despesas e pagamentos. Então, a gente oferece uma plataforma de cartões corporativos e outros sistemas de pagamento. Então, a gente ajuda no contas a pagar das empresas, dando políticas, automações, regras e o sistema de pagamento, obviamente, com um software de gestão que a gente entendeu que o pagamento é só uma etapa da jornada. Mas tem a dor de conciliação, tem a dor de fazer orçamento, tem a dor de fazer toda a parte de separação de centro de custo. Então, quando as empresas começam a escalar, o componente software é importante. É onde dá organização, controle, Sim. visibilidade. Então, a gente montou uma plataforma financeira que oferece a plataforma de pagamentos, mais o software de gestão e por trás tem a conta corrente. Então, na conta você consegue deixar um dinheiro em depósito que rende o CDI, você consegue fazer Pix, TED, pagar boleto. Então, assim, o beabá da conta digital, mas com as camadas de diferenciação, que é a plataforma de pagamento, junto do software de gestão de despesas. Então, a gente une isso no mesmo ecossistema. Então, as pessoas às vezes falam, pô, vocês competem com os bancos? Fala, olha, se quiser colocar na categoria do banco, pode até colocar, mas se você tiver a percepção que a gente é um banco igual o banco, igual a conta que o banco oferece, cara, você vai ter uma percepção muito limitada de tudo que a gente pode fazer. A gente fala, então você é um software. Pô, se é um software, talvez você não vai entender que a gente tem toda a parte de crédito, de pagamento, do módulo de bem que a gente tem. Então a gente une esses dois mundos na mesma solução, né? E isso é o que gera a nossa diferenciação. Eu ia falar isso, sabe? O que eu imagino do Conta Simples é que eu não consigo categorizar muito bem vocês, porque vocês têm itens que eu acho que são no-brainer para pequena e média empresa, mas vocês ainda não são banco. Eu acho que talvez vocês nem queiram competir com esses caras, cara, né? A gente é uma adjacência do banco e o banco vai ter alguns produtos que a gente nem vai entrar lá e tá tudo certo. A gente é um parceiro. Mas esse é um desafio. Ao mesmo tempo é um desafio e uma oportunidade. É um desafio porque a gente acaba sendo percebido, às vezes, por diferentes ângulos, por percepções diferentes, dependendo da pessoa que entendeu o contexto nosso. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, porque a gente está criando uma categoria. A gente está criando uma vertical. E aí, qual que é o desafio? A hora que você cria a vertical, você tem que investir muito em marca, investir muito em comunicação, investir muito em... Então, é isso que a gente está fazendo agora. Inclusive, a gente acabou de lançar um projeto que chama Conta Simples 2.0. A gente colocou 20 milhões de reais nesse projeto para lançar agora. E a gente está fazendo duas frentes muito fortes. Uma de branding,
que a gente vai investir muito em comunicação e, de fato, cristalizar mais essa categoria que a gente está criando no mercado. E outra de produto, que a gente evoluiu muito as nossas features. Então, tem muita coisa que a gente colocou no mercado no último mês, desde automações, inteligência de reports com AI, APIs para integração, sistemas de crédito mais robustos e consegue permitir um fluxo de contas a pagar mais adequado para as empresas. Assim, produto evoluiu muito e branding também. Essas duas coisas têm que caminhar muito junto. E Sim. Esse foi só um primeiro passo, que a gente vai fazer vários lançamentos agora a cada 6 meses para cristalizar e, de fato, colocar essa bandeira no mercado. Mas é o que você falou. A gente tem esse desafio, que é um desafio, ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Sim, porque se as pessoas não têm o que se ancorar, se você ancora primeiro, Exatamente. Você vira líder. Exatamente. Né? Você vira líder e você consegue um brand equity maior, mais forte, né? Então, esse é o... Mas tem que investir, tem que colocar capital para isso, né? Não tem jeito. E falando assim, parece que foi super planejado tudo, né? Foi? Cara, não. Talvez, assim, a missão nossa como empresa nunca mudou. Que é de potencializar as PMEs, que é de destravar o crescimento, que é otimizar o tempo das pessoas, é dar camadas de eficiência. Então, assim, esse conceito de ser uma alavanca para as empresas crescerem do ponto de vista com uma oferta financeira e que une software, isso nunca mudou. O que mudou foram os comos, né? Então, a gente montou o primeiro produto, foi o Banking, depois a gente lançou a camada de cartões corporativos. Aí depois a gente entendeu que o software era uma peça importante, então vamos lá e constrói o software. Começamos num perfil de empresas de 5 a 50 funcionários. Dominamos muito esse público, crescemos muito forte nessa galera. Começamos a perceber que a nossa solução ofertava também atendia empresas de 100 a 500, até 1.000 funcionários. Só que o canal de distribuição para uma empresa de 500 funcionários é diferente do canal de uma empresa de 10. Sim. A de 10 é mais self-service, a de 500 é um processo de venda consultiva, de demo. Então, assim, o que a gente fez até aqui foi muito construído de uma forma com aprendizado empírico, né, e muito próximo dos clientes, né? E eu acho que esse é o principal ponto que a gente aprendeu, principalmente da outra startup. A startup a gente se fechou numa sala, menor que esse estúdio, ficou elaborando 300 fluxogramas e telas e produto, e ficou 6 meses lá, falando, nossa, a gente é o gênio que vai agora mudar e disruptar o mercado. Lançamos o produto, o negócio deu tudo errado, ninguém entendia. A gente falou, cara, vamos fazer o oposto, vamos pegar para conta simples e vamos construir com o cliente, com os potenciais clientes, vamos ver o que eles entendem e o que eles querem como solução. E essa construção foi feita muito colocando o cliente no centro. Inclusive, um dos nossos pilares, valores como cultura, é cliente em primeiro lugar. Né? Então, a gente coloca o cliente no centro das decisões e busca entender muito das dores. E aí, a gente, e eu como líder da empresa e outras lideranças, né, a gente tem que ter a capacidade de priorizar por onde que a gente vai. Né? Porque feedback, input tem de monte. Que eu acho que isso corrobora que tem muita gente ainda sofrendo e tendo dor para muitas jornadas. Né? Então é isso, cara, não foi... Teve um planejamento de missão, de propósito, isso nunca mudou, mas o como ele foi alterando. Foi alterando, eu acho que essa é a beleza de empreender, que não é uma ciência, não é uma ciência exata, né? Sim. É uma arte. É uma arte. Então, assim, essa construção empírica... Vai fazendo, né? Exatamente. E tem que ter flexibilidade, né? Porque se você fica também muito engessado, você perde um monte de oportunidade. E no início... tem que ser... Eu acho que você pegou o ponto-chave. Eu acho que você tem que ser mais apegado à missão e menos apegado ao como. À solução, ao como. Porque pode mudar completamente, né? Você tem uma startup hoje de sucesso, mas se a gente pegar a maioria das startups que a gente enfrenta, eu tenho certeza que você deve falar com diversas, as pessoas são apegadas na solução, né, cara? Na solução. Que é olhar o produto e falar, nossa, mas esse produto tá foda. Cara, mas tá foda pra quem, né? Pra quem? Assim, o negócio tá super bonito, não sei o que, mas não tem utilidade. Às vezes o negócio ficou tão caro pra fazer que o preço que é cobrado não compensa. Não compensa, então, né? Mas sabe qual que é a minha sensação de empreender? Cara, pegar essa mesa aqui, a gente pega um quebra-cabeça, sei lá, de 10 mil peças, joga tudo aqui, tira a foto do quebra-cabeça e fala, agora a gente tem que montar. Cara, você tem que estar olhando, tem que estar vendo que peça combina com qual peça, você tem que começar por um canto, aí outra pessoa vai estar no outro canto ali. E, cara, é uma questão de você estar sempre observando de fora aquilo que você está fazendo dentro.
Porque senão você fica mergulhado e você não consegue perceber as oportunidades, você fica apegado à ideia, à solução. E aí é isso, assim, acho que... E vai sempre ter um componente de dúvida. Né? Se perguntar, você teve uma convicção de 300% que ia acontecer exatamente o que aconteceu? Cara, nunca. Mas eu tinha uma convicção que tinha um mercado que tinha uma dor gigante, que tinha muita empresa sofrendo, que tinha soluções fora do país que, querendo ou não, estavam fazendo teses parecidas, seja na Europa, nos Estados Unidos, e que acho que isso corrobora muito desse caminho. E quando a gente lançou os produtos, que foi entendendo a dinâmica de feedback dos clientes, ninguém nunca falou, isso não faz sentido. Falava assim, isso é legal, mas se você fizer assim, vai me ajudar muito. Se você mexer nisso aqui, vai resolver minha vida. Cara, você tem que dar ouvido para isso, né? Sabe o que você está falando, assim, eu tô botando um chapéu. Como você sabe, te comentei antes, eu tenho a Hyper, que é uma empresa de consultoria, né? Sim. A gente já roda, tem mais de 10 anos, a gente já roda muito bem. Recentemente, invisto em startups, recentemente eu lancei uma startup. Então, assim, tudo que você tá falando aqui, a minha cabeça tá assim, porra. Borbulhando. Borbulhando, né? Que pra quem... Eu já faço o jabá, se vocês não sabem, se vocês não estão assistindo o episódio, que é o Contrata PJ, que é um sistema de gestão de contratos PJ. A gente viu no mercado que... eu tinha uma empresa de contabilidade, eu vendi ela, e aí, dentro disso, eu olhei que dos 250 clientes lá, mais de 80% contratavam PJ. Legal. E aí eu falei, cara... E os clientes me pediam para eu resolver isso. Eu basicamente peguei uma pessoa e falei, resolve esse problema, atende os caras, manda os contratos. De um ângulo de serviço. De serviço, ponto. Só que eu comecei a perceber que ou estava muito caro, ou o cara não ia aderir mais. Eu comecei a perguntar para os amigos contadores e não faço, porque não tem como e tal. É complexo, é manual, é e-mail para cá, e-mail para lá. Nota, como é que eu peço a nota pro cara? O cara não entende como emitir a nota, eu tenho que dar uma aula. Já tentei gravar a aula e passar pro cara, mas o cara não assiste. Como é que eu resolvo isso? Cara, eu vou fazer um sistema. Aí ia fazer um sistema só para mim, para atender os clientes. Quando eu comecei a pensar no sistema, eu fui olhar o mercado. 20 milhões de pessoas sendo contratadas PJ. Eu falei, meu pai do céu. Mercado gigante. Gigante. Eu falei, eu tava na tese microsize, já ouviu falar? Sim. Falei, você é microsize. Quando eu olhei aquilo, eu falei, você é nada, irmão. Macrosize, abocanhar tudo e ver como é que eu atendo esse tipo de dor que existe, um negócio completamente desconfigurado, pessoas acreditando no modelo, tanto contratados como contratantes, e um sistema que ninguém estava olhando. Vou atacar isso aí. E, cara, tô nessa. Animal. Tô nessa. Quanto tempo de... A dor que você percebeu deve ter mais tempo, assim, a tese que você... A tese. Em janeiro de 2023, comecei a fazer o sistema, vendi para 5 loucos que acreditaram em mim para eu testar, que é B2B, né? E aí eu falei, testem aí, me digam, coletei os feedbacks, fui para a mesinha de operações fazer. Fiquei 6 meses desenvolvendo, lançamos em agosto. Pô, legal. Estamos com, cara, de agosto para cá, já 1.200 PJs cadastrados. Isso é indício de tração. Indício de tração, sem venda. E é um mercado, né? Querendo ou não, muitas empresas de tecnologia explodiu, cresceu, né? O mercado vai assim. E o modelo de contratação PJ é um modelo que ficou também mais utilizado, né? E aí tem dores. Empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia, consultoria, serviço, né? Tem muito. Então. E depois eu vou te chamar no canto porque tem coisa pra gente fazer. Vamos porque fazer agora eu tenho que lançar feature de despesas, cara. A gente pode... eu posso com integrar, certeza, entendeu? Já tá feito. Já gerou negócio. É isso. E pô, APIzinha, vambora. Isso aí. Facilitar. Mas aí... você falando assim, me vem muita coisa na cabeça, né? Fundraising, outro tema que eu quero falar com você. Pô, você virou garoto do fundraising. Virei, né? Que isso, rapaz? Tá mandando bem pra caramba. Eu falo que meus conselhos, falando, não sei se ajuda ou se atrapalha, cara. Porque... E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br.
Cara, fundraising é um negócio que é uma arte também. É uma arte. Não é uma venda que você tem que fazer, mas é uma venda misturada de relacionamento, de construção de confiança. Mas, cara, a gente fez várias rodadas, né? A última foi de 200 milhões de reais, um Series B. O Series A foi de 120. E antes disso a gente tinha feito um Seed mais Seed Extension, que foi ao total 30 milhões. Antes disso foi a rodada Anjo. Cara, na rodada Anjo, a gente levantou 1,5 milhão de reais. E eu falo, foi muito mais difícil levantar 1,5 milhão de reais do que 200 milhões. É mesmo? Cara, às vezes as pessoas falam, mas como assim, cara? 200 milhões de reais é muito dinheiro. Eu falo, cara, é muito dinheiro. Mas é uma pessoa só pra conversar, né? Talvez. E assim, os fundos, os cheques dos fundos, né? No final do dia, a responsabilidade do fundo que faz o cheque de 200 milhões é ele representando os LPs que ele investiu. Então é um pouco mais pulverizado. De 1,5 milhão, é a pessoa na física que está colocando um dinheiro da economia dela, que ela, assim... Então, assim, a relação também é diferente, mas não é nem por isso. O principal ponto é, cara, quando a gente foi levantar 200 milhões de reais, a gente estava vendendo um negócio que existia. A gente estava vendendo um negócio que gera resultado, que tem margem saudável, que cresce de forma consistente, que tem um mercado gigantesco, que tem uma clareza de diferenciação, que tem um produto que você pode ligar para vários clientes e perguntar, e aí, a conta simples, o que é bom, o que não é? Então, assim, você consegue entender e fazer uma análise profunda. Cara, se levantar 1,5 milhão de reais, você tem que vender um sonho, uma tese, um PowerPoint, um negócio que não está ainda... Assim, tá na concepção do negócio. Cara, aqui é muito mais importante o investidor confiar na visão do founder. E aqui é muito importante o investidor confiar na visão do founder, mas ele tem fatos e dados e elementos que ele pode avaliar se aquilo faz sentido ou não. Sim. Aqui não, é só uma questão basicamente, exclusivamente de eu confio que essa pessoa e esse time de fundador vai ser capaz de montar um negócio de sucesso. E aqui foi muito difícil pra gente, porque a gente, cara, na época comecei a levantar os meus dados, eu tinha 23 anos, saindo da faculdade. Nossa, novo. Trabalhei durante a faculdade, mas assim, não tenho carteira de trabalho assinada. Montei um negócio que deu errado. Cara, o que eu vendia era só a minha ambição e, cara, minha vontade de mostrar que o negócio podia dar muito certo. E aí eu tive algumas pessoas que acreditaram na capacidade nossa que a gente tinha como execução, na tese. Né? Um deles a gente comentou aqui antes de começar, né? O Paulo Silveira e o Rodrigo Dantas, que eram hosts lá do Like a Boss, e outros investidores anjos. Esses caras confiaram nessa visão. Colheram um resultado sensacional de múltiplo depois do Series B. Assim, então, ficaram muito felizes com o investimento. Mas, cara, esses caras foram 8 pessoas, eles mais 6 pessoas, que eu conversei com quase 100 potenciais investidores. Eles foram, 8% das pessoas que acreditaram e estão colhendo esse resultado do múltiplo. Mas foi muito difícil convencer aqui. No Series B já não. Mas ela também tem um outro ponto, né? Conforme eu fui aprendendo as coisas do que fazer e não fazer, conforme eu fui tomando as negativas, entendendo a relação com os fundos, eu fui aplicando os aprendizados no Series A e Series B. Então, assim, tem muita coisa, obviamente, prática que eu aprendi nas jornadas, que eu não cometi o mesmo erro que eu cometi lá atrás, nas rodadas seguintes. Mas tem uma concepção fundamental aqui. No Series B eu estava vendendo já uma realidade. No rodada anjo inicial eu estava vendendo um sonho. E eu acho que o meu track record não ajudava. O mercado, uma tese que, querendo ou não, tem muito potencial exit e esse movimento estratégico. Tem muito, para todos os ângulos. Mas isso também implica muito potencial competidor. Né? Sim. Como que eu defendo, assim, cara, lá no começo? Cara, não tinha dinheiro. A primeira rodada foi 160 mil reais, a primeira. E depois a gente levantou 1,5 milhão. Como que eu vou falar que com 160 mil reais eu vou ser capaz de montar um negócio que vai faturar centenas de milhões de reais em 5 anos, que vai ter margem sólida, que vai dominar e vai crescer e capturar uma boa parte do market share no Brasil? Então a galera falava, falta time de tecnologia, vocês precisam acessar investidor americano, vocês não têm esse acesso a esse canal, é um mercado muito competitivo, vocês não têm um diferencial claro. Acho que vocês deviam ir trabalhar numa startup e depois montar um negócio. Teve um investidor que olhou, viu o pitch e falou assim, cara, tem um cara legal pra eu te apresentar. Eu falei, ele me emprestou um investidor. Aí o cara marcou, vem aqui no escritório. Aquele cara queria me contratar. Eu falei assim, gostei desse cara, não sei o que, acho que vale ser... Né? E ele brinca até hoje, me arrependi, eu devia ter investido, né? O cara que também conhece muito, investe muito em startup. E
E curiosamente depois eu virei investidor do fundo deles. Falei, não tem nenhuma mágoa aqui, tamo bem. Porque realmente são pessoas que eu admiro. Então assim, tem muita história, cara, desse começo de fundraising que é muito legal, mas que deu uma casca, que deu uma bagagem, assim, que hoje eu aproveito todo o meu aprendizado e falo, ó, galera que vai levantar, faz assim, faz assado, não pensa por esse caminho, pensa pelo outro. Vou pegar esse ponto. Se você pudesse citar, sei lá, 2 ou 3 itens que você daria pra galera que vai captar. Vou perguntar nos 2 ângulos, porque aqui a nossa audiência tem muita gente que tá começando, tem muita gente cascuda, né? Sim. A gente já fez essa pesquisa. Então, provavelmente tem gente em 2 momentos. O cara que tá captando, que cuidados ele precisa ter ali que você indicaria? Cara, eu falaria 3. O primeiro é um processo de venda. Então, cara, tem que ser organizado, como qualquer processo. Você tem que entender que você vai ter um pipeline para pessoas que você vai conversar. Vão ter pessoas que vão engajar, pessoas que vão desengajar. Então, você tem que ter clareza e deixar isso organizado. Então, a primeira coisa, é um processo de venda. Ponto. Segundo, o fundador que tem que ditar o ritmo do fundraising e não o contrário. Então, é muito melhor você ter um não rápido de um investidor que se ele quer engajar ou não, do que um talvez demorado. Porque, cara, o fundraising tira o empreendedor da operação. Tira. A pior coisa que você pode fazer como founder no começo de um negócio é ficar fora da operação. Ponto. Então, você não pode ter investidor que fala, não, vamos marcar então um café daqui um mês e você me conta o que evoluiu. Aí você marca o café, passa 3 meses e fala, pô, você tá com alguns clientes aí para fechar. A hora que fechar esse cliente, você me liga, a gente fala. Cara, esse cara não tá convicto de investir. Você tem que tirar o talvez demorado para sim ou não rápido. Então, esse é outro ponto. E aí, como que a gente faz isso? Cara, põe um prazo de validade. Ó, tô levantando fundraising, vou começar... Então, que agora estamos no começo de abril. Vou levantar a rodada a partir do dia 15 de abril. Essa rodada vai ficar aberta até dia 15 de maio. Eu vou fazer várias conversas, vou estar dedicado para esse processo. Se você tiver interesse, eu preciso de um retorno seu entre o dia 1 e 10 de maio para saber, porque eu tenho várias conversas que eu estou fazendo aqui. Se você quiser seguir adiante, vai ser um prazer aprofundar em tese, em pitch deck, em modelagem, business plan, o que for. Mas se você não estiver interessado, me dá um retorno até dia 10. Se você não responder, eu vou entender que isso é um não. Ponto. Cara, é tão simples quanto isso. Né? E às vezes a gente como empreendedor fica, pô, mas se eu fizer isso, será que eu vou fechar uma porta para sempre? Cara, não. Pelo contrário, eu acho que quando o investidor ele começa a pegar informações picotadas do teu negócio, não consegue entender um full picture e fala assim, puta, acho que eu não vou investir. Aí ele fechou a porta. Sim. Aí que ele fechou a porta. Então, é melhor você engajar o investidor certo no timing que você desenhou do que o contrário. Então, o processo de venda, o empreendedor que tem que ditar o ritmo. E a terceira coisa que eu falaria tem um timing para compartilhar as informações. Então, assim, eu já fiz isso, mas hoje eu não faria. Vamos marcar um call com o investidor, aí o investidor fala, pô, me manda aí pitch deck, tudo, tal. Cara, é melhor você fazer a reunião primeiro, explica a tese, explica o propósito, mostra para o investidor quem você é. Porque isso é uma coisa que você falou no começo, assim, cara, eu quando vejo empreendedores que foram atletas, cara, eu já tenho um check. Cara, isso não tá no pitch deck. Não. Então, é melhor você criar uma relação primeiro e depois você vai para a tese, depois você aprofunda. Né? Porque se nem na relação o papo fluir, o negócio for bom, cara, você está trazendo um sócio para o teu negócio, que por mais que seja um sócio minoritário, ou que é um cara que não vai estar ali... você precisa ter uma relação mínima de boa convivência. Então, essas 3 coisas que eu falaria. Isso pro early. Pro late stage, cara, é diferente. É um processo de venda longo. Então, se você vai fechar um contrato de 10 milhões de reais anual, cara, você não vai fazer uma ligação e falar, cara, eu quero te apresentar, vamos marcar uma reunião semana que vem, e aí na semana seguinte você manda o contrato e a proposta de 10 milhões e quer que o cara assine em 2 semanas. Você não vai fechar um contrato desse. É um processo, tem que conhecer, trocar ideia, participar de evento, marcar um café, leva para o escritório, vai no escritório do investidor, e aí manda investor reports periódicos. E aí, a hora que você fala, puta, agora eu quero fazer uma rodada. Aí você pega toda a relação de investidores que você já conhece e fala, vamos fazer um processo formal. Igual o processo do early stage, mas pro late stage. Ó, tô fazendo essa rodada. E dependendo de alguns casos, vale até avaliar. Eu sou um pouco contra, mas em alguns casos eu sei que ajuda. Vale até avaliar, às vezes, uma assessoria, uma boutique que pode ajudar nesse processo de fundraising. Seja com contato, seja com preparação de material. Porque, querendo ou não, o founder, de novo, o CEO vai ter que sair da operação para se dedicar para esse processo. Você tem alguém em uma casa que te ajuda minimamente a fazer esse trabalho, também é válido. Eu só não gosto da interação. Eu acho que quem tem que ter interação com o fundo tem que ser o empreendedor, tem que ser o CEO. Eu faço esse tipo de assessoria.
Eu não faço conversa com fundo sozinho. Legal. Ó, nem sabia, então... Não faço e todos os meus clientes sabem disso. Justamente por isso. Porque... É diferente, cara. É diferente. Por mais que você esteja numa Series A e numa Series B, o cara ainda tá investindo em você. Tá investindo em você. É a sua mentalidade que levou aquele negócio do ponto A pro ponto B. Se você tira esse tipo de coisa, acabou. Além do que, você tem os argumentos que fizeram você chegar ali que uma terceira pessoa não vai passar. Eu acredito que essa assessoria, que nem a gente, até, não sei se isso joga contra a gente não, mas é o que eu acredito, ele serve para economizar teu tempo, fazer com que talvez você não peque em alguns erros que uma outra mente está pensando e já pode te direcionar. Sim. Mas, cara, não tira teu fardo de levantar o capital. Perfeito. E eu já escutei, inclusive, de fundos falando que, do lado deles, falam assim, eu prefiro o empreendedor na mesa do que uma boutique ou uma consultoria, uma assessoria. Sem sombra de dúvida. O fundo dúvida. prefere também. Ele fala assim, cara, eu quero estar com o fundador. Porque no final do dia, deu certo, assinou o contrato, investiu. No D1... Quem vai ter que fazer o board, quem vai ter que ir lá... Cara, não é você. Você já fez o... Já fiz, eu vou embora. É o fundador, é o empreendedor, o fundador, o CEO, né? Então, mas é um relacionamento, né? Então, assim, pra ter uma ideia, quem investiu no nosso Series A foi a Valor. Quem investiu no Series A também foram os investidores do Series B. Foram os mesmos investidores. Base 10, Valor e o Justin Matin. Nenhum deles, do momento que assinamos o Series A, no primeiro momento, nenhum deles eu conhecia... menos do que uma janela de 6 meses. A Valor, eu conheci eles em final de 19. Eles investiram na metade de 21. Então foram quase 2 anos. A Base 10 foram 8 meses e o Justin foram 6 meses de troca. Então nenhum desses investidores, eles investiram num processo... Que tem muito melhor que fala, não, tem que fazer o FOMO, Fear of Missing Out. Cara, não é um FOMO pelo FOMO. Eu sou um pouco contra isso. Você tem que fazer um processo que você coloca todo mundo no mesmo timeline e você fala, tem um investidor que se interessou mais, tem um investidor que se interessou menos, mas eu vou conseguir com o processo ali se você tiver interesse. Então, assim, isso falam que é o FOMO, né? Então, você tem que ter esse timeline, mas assim, não é você só criar essa dinâmica de vou criar o FOMO e vou conseguir levantar a rodada sem nunca ter falado com esse investidor antes, previamente. Dificilmente ele vai fazer um cheque de 10, 15, 20 milhões de dólares num negócio... que ele conhece por um mês, assim, dificilmente. Já existem casos, né? Não vou falar, não fale sempre ou nunca, né? Mas é mais raro. Entendi. Boa. Cara, bons insights, viu? Bons insights. Outro tópico que eu gosto bastante que você acabou fazendo é uma questão de time. Cara, a galera fala bem de vocês lá. Eu acho que também tem a ver com o que a gente tá falando, né? De espírito de equipe, dessa coisa, né? Que o esporte acaba trazendo, agora traduzindo para um negócio, né? Você é um cara também que curte muito cultura, né? Curto. Comenta aí como é que é a cultura na Conta Assim. Cultura é um negócio que eu falo que é a cola invisível que une as pessoas e dita os comportamentos que a empresa precisa ter. Cara, eu aprendi muito cedo. Eu não tenho carteira de trabalho assinada. E a empresa foi crescendo. Os desafios de produto, de tecnologia, financeiro, marketing, obviamente foram tomando uma proporção, uma complexidade técnica de construção de time, que, cara, se eu tiver a pretensão de ser o sabe-tudo e o rei do negócio e falar, vou tomar as decisões todas sozinhas, cara, vai de uma prepotência e uma arrogância tremenda que eu vou criar um teto pro negócio que não faz sentido. Sim. Então... Eu falei assim, cara, eu tenho que trazer gente boa para essas cadeiras. Eu tenho que ter o papel de acompanhar, supervisionar se as pessoas estão indo na direção certa e se as pessoas estão indo na mesma direção, né? Porque às vezes tem isso, as pessoas podem estar em direções que são interessantes, mas começam a ser direções opostas, né? No negócio. Então, meu papel é colocar tudo na mesma visão e na mesma direção de execução, setar o ritmo, setar o pace, subir a barra constantemente e reconhecer e recompensar quando o resultado positivo acontece. Esse é meu papel. A questão técnica, eu vou ser um cara que eu vou cada vez mais aprender e aprofundar nos temas de marketing, de vendas, de produto, de tecnologia. Mas eu não tenho a pretensão de saber mais do que... A gente acabou de trazer um CTO.
Não tenho pretensão de saber mais que o CTO que acabou de chegar na empresa, que tem 20 anos de mercado, é desenvolvedor desde os 15 anos de idade, já trabalhou em empresas e já foi uma pessoa em alta liderança em empresas grandes. Eu não tenho pretensão de saber tecnicamente mais do que esse cara. Mas esse cara não sabe qual que é a visão que eu tenho para o negócio com clareza e com convicção daqui 10 anos. Eu tenho o papel de transmitir essa visão com clareza e motivar que a empresa chegando lá e dando certo nessa visão que a gente coloca, ele também vai colher frutos positivos para ele, né? E assim para todos com quem eu lidero, e eu espero com que os meus liderados façam isso para os de baixo. Então, a nossa cultura de conta é uma cultura de alta performance, uma cultura de intensidade de trabalho alta, uma cultura de muita execução, uma cultura de um time que joga junto, né? Então, isso é uma coisa que eu assim, não suporto, não tolero na empresa, é politicagem. Cara, gente que tem agenda pessoal maior do que a agenda da empresa, cara, não vai ficar muito tempo na empresa, porque o sistema expele e a pessoa, eventualmente, ela acaba aparecendo desse lado, né? Então, Sim. O sistema espera. Então, politicagem é uma coisa que, cara, não tolero. E não significa, eu trago gente que veio de empresas que claramente tinha politicagem. Mas sabe por que as pessoas vêm? Que elas falam assim, cara, tô cansado de ter que gastar mais tempo tendo que cuidar da minha agenda profissional para eu conseguir ser promovido e ganhar mais e cuidar da minha carreira aqui dentro, do que gastar tempo em executar e fazer um produto melhor, fazer uma estratégia melhor, uma solução melhor. Porque quem é bom e quem gosta mesmo de executar e de criar coisas, cara, ele não quer gastar tempo fazendo politicagem. Não quer. Né? E eu entendi que tem muita gente no mercado, empresas grandes, que estão lá porque tem um bom salário, porque tem um padrão de vida, só que a pessoa tem que tomar um engolve todo dia para lidar com a politicagem, mas não aguenta mais. Né? Então, quando a gente acha uma pessoa com esse perfil, fala, cara, essa pessoa tem cultura conta simples. Então, é uma cultura que não tem politicagem. E eu falei um pouco antes na cultura de olhar para o cliente. Né? O olhar para o cliente é muito importante, muito, muito poderoso. E a gente coloca isso nos nossos valores. Então, a gente tem 5 valores lá. Cliente em primeiro lugar. Se não sabe, vai atrás. Que é um pilar de... Cara, a gente vai ter que aprender muita coisa. E tem muita coisa que a gente vai descobrir fazendo. Então, pô, não espera que alguém vai vir te falar o gabarito, porque não tem gabarito. Então, vai atrás. Faz, só não quebra a empresa. Então, é um pilar muito forte ligado à coragem, a, cara, arriscar. Para chegar onde a gente chegou, a gente teve que arriscar muito. E esse papel de arriscar e tomar decisões, às vezes, que tem uma certa dúvida, não pode ficar só no papel do fundador. Tem que ficar e tem que ir para a operação também. Então, faz, só não quebra a empresa. Time que joga junto, né? Então a gente criou uma cultura, uma empresa que tem um ambiente colaborativo muito forte, né? Então, assim, a gente é uma cultura que a gente não vê as pessoas tentando passar o tapete umas nas outras. Pelo contrário, a gente vê genuinamente as pessoas querendo fortalecer e se ajudar para a empresa crescer. E no final do dia, entregamos resultado. No final do dia, a gente não é uma ONG. Então, a gente tem que entregar resultado, a gente tem que crescer, tem que estar constantemente vendo o potencial que tem nesse mercado. E falar, cara, tem que estar inconformado de falar, cara, como que a gente não está crescendo mais do que a gente poderia? Porque, cara, o mercado é gigante. Quando a gente põe esses 5 pilares dentro da cultura, cara, a gente cria um sistema muito poderoso de alta performance. Pô, legal, cara. Mais uma vez, puta insight. Gostei Valeu. Pra caramba. Quais são os próximos passos para conta simples, cara? O que você imagina? Onde você está almejando? Boa, excelente pergunta. A gente falou muito dessa vertical, né? De gestão de despesas, automação de contas a pagar, accounts payable e a parte de banking. Então, assim, um pilar muito importante. A gente, do ponto de vista de mercado e posicionamento, a gente fincar a bandeira nessa vertical sendo a principal e a melhor e a maior solução de gestão de despesas do Brasil. Então, a gente tem um pilar muito forte nisso. E para isso acontecer, a gente tem algumas coisas que a gente tem que entregar. Evoluir o produto cada vez mais. Então, a gente tem um produto muito forte hoje na solução de cartões de crédito corporativo com sistema de gestão. Então, a gente está expandindo o nosso sistema de accounts payable para outros métodos de pagamento, criando mais regras e mais políticas e mais formas de a empresa automatizar e simplificar esse processo de pagamento através do sistema Conta Simples. Então, a gente quer penetrar cada vez mais outros métodos de pagamento além do cartão de crédito. E a gente tem um pilar muito forte de serviços financeiros que tem um componente de crédito muito forte. Então, a gente cresceu nossa carteira de crédito ano passado 13 vezes. Então, é uma carteira que já está girando na casa aí de centenas de milhões de reais, com uma inadimplência, cara, muito baixa. Só que é um mercado que é de
centenas de bilhão, né, no Brasil. Então, a gente vai dar cada vez mais robustez também para as nossas ofertas de crédito. E essa combinação de crédito, software e payments forma a tese conta simples. E isso forma a nossa diferenciação para fincar a bandeira de ser a melhor, principal, maior solução de gestão de despesas no Brasil. Então, esse é o nosso próximo grande sonho que a gente vai atingir e está no horizonte aí nos próximos 5 anos. É isso que a gente está obcecado e fazendo e olhando para todos os dias esse plano e executando em alta intensidade. Sabe uma coisa que eu percebo no seu discurso? É clareza, sabe? E isso é muito interessante ver no empreendedor. Eu acho que é por isso que a galera põe dinheiro em você. Mas de verdade, porque quando a gente consegue ver um negócio com uma liderança que ela é clara onde ela quer chegar, fica fácil de entender quais são os upsides. E se der errado, também fica claro saber onde está errado, sabe? E você citou 3 pilares, um caminho muito definido. Isso é um outro ponto que as pessoas erram demais, querer fazer muita coisa. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. E, honestamente, às vezes eu acho que eu olho e falo assim, cara, será que a gente tá fazendo muita coisa? E a gente tem que, às vezes, né... eu me incluo nisso, tá? Eu passei num processo agora, porque minha empresa estava com muitas frentes, todas dando super certo. E é difícil falar não e abrir mão de uma, né? É difícil? É difícil falar não quando alguma coisa tá dando errado, mas quando tá dando certo, é difícil, cara. É difícil. Eu vendi uma operação agora contábil, cara, não tinha problema nenhum nela. Sim. Sabe? É tipo assim, cara, vou abrir mão de recorrência e dinheiro? Sim. Cara, tá fora. Tem conflito de interesse com o contrato PJ. Não é onde... É isso que você quer para os próximos 20 anos? Não. Então, cara... não, tem que falar não. Não, tá te sugando o tempo. É difícil. Eu passei por isso. E por isso que eu respeito e admiro quem faz. Mas principalmente a clareza. E aí vai a dica para você que tá escutando a gente. Quando você tem clareza, e no início às vezes não tem, mas quando você tá, mais uma vez, volta pro que você falou, com a missão clara, com a sua tese clara, e aí o como você vai deixando, cara, é muito mais fácil. Muito mais poderoso, né? Poderoso. O caminho fica mais fácil de alguma forma. Fica mais fácil e eu entendo que esse é o papel também do CEO, de comunicar com clareza essa visão, né? Então as pessoas chegam para a empresa, cara, para onde a Conta Simples está indo? Porque, cara, eu não quero que as pessoas entrem para trabalhar na Conta Simples esperando só o pagamento no final do mês e é isso, e a vida vai ser isso. Cara, acho que a gente tem a oportunidade de construir um negócio com uma história maravilhosa, muito maior do que a gente já construiu. E as pessoas têm que sentir isso na pele, têm que sentir essa vibração e entender que todo o tijolo colocado dia após dia está fazendo com que essa ambição que a gente tem como empresa está ficando cada vez mais próximo. Cara, a hora que isso acontece, em essência, cria um sentimento de engajamento e propósito muito grande. Muito grande, assim. E eu tenho muito orgulho porque tem muitas pessoas na empresa que olham a Conta Simples dessa forma. O meu papel aqui é reconhecer, recompensar, remunerar... dar pista de desenvolvimento, fazer com que as pessoas cresçam com a empresa. Esse é o meu papel. E quando eu crio um exército de gente que está com essa mesma pegada, cara, é um ciclo virtuoso muito poderoso. Pô, muito legal, cara. Cara, que papo foda. Muito bom, Rodrigo. Eu achei muito interessante. Parabéns aí pela Conta Simples. Eu fui impactado pela Conta Simples em um evento. Qual evento? Eu tô tentando lembrar aqui, eu não lembro. Eu acho que foi algum evento de e-commerce, tá? Será que foi o E-Commerce Brasil? Eu acho que foi o E-Commerce Brasil. E lá, acho que vocês não tinham captado a rodada ainda, mas já estavam se posicionando bem, né? Mais uma vez, o Cris foi um cara que toda hora que eu tô com ele e teve esses 2 momentos, falou, pô, esses garotos são bons. Isso é legado, né, cara? Isso é legal. Porque é legado. O que os outros falam de você quando você não está, eu acho que é um legado que você deixa. O Cris é um parceiraço, então se ele estiver escutando aí, Cris, abraço pra você. E aí ele falou, cara, isso daí resolve muita coisa. E aí, beleza, mas assim como um cliente, né, você vai maturando a marca na tua cabeça, né? E eu fui vendo como vocês foram movimentando, aí você começa a prestar atenção. Eu comecei a ver o sistema, ver como é que o sistema mudou. Tem um cliente meu que ele já usa. Animal. E aí eu vejo lá os layouts, através dele eu acesso. Putz, mudou a tela, né? E tal. Pô, eles melhoraram a interface. Não é que estava ruim, mas pô, assim fica mais fácil, dá pra melhorar. Sempre olhando, cara, o que dá pra melhorar, o que dá pra evoluir. Né? E é legal isso, cara. É muito bom. Parabéns pela sua história, viu, Obrigado. Cara? Fico feliz que você já acompanha a gente há um tempo. E, pô, baita prazer esse papo aqui. Espero que a turma tenha gostado. Boa. Pra finalizar...
eu sempre peço uma dica pro cara que tá aí nessa cadeira para dar pra galera que quer começar uma startup. Eu sempre peço dentro do segmento. Então vamos botar fintech, tá? Para ficar mais fácil. Se você fosse dar uma dica pro cara que tá fazendo uma fintech, que dica seria essa? Cara, boa pergunta. Eu falaria, primeiro, não tenta copiar só por copiar alguma coisa que deu certo lá fora e falar, não, vou fazer porque lá fora deu certo, que no Brasil vai dar também. Faz porque você identificou uma dor de fato e constrói junto do cliente em potencial ou dos clientes em potenciais que você tem, que no final você pode ter uma ideia que vem de fora, mas a adaptação para a realidade que você tá é muito importante. Então, eu acho que essa talvez seja a principal dica, de não tem fórmula pronta, fórmula mágica, gabarito. Learn on the job, assim, sabe? Falaria isso. Legal, cara. Obrigado. Quer deixar suas redes? Quer LinkedIn ou dar conta simples? Cara, pra quem quiser me seguir no LinkedIn, é Rodrigo Tognini. Então, só procurar lá. A gente tem um post, eu faço um post 1 ou 2 a cada semana. A gente traz conteúdo, insights e muito também da experiência empreendedora compartilhando com a turma. Instagram é rtognini. Eu não ativo muito Instagram, mas quem quiser seguir tá lá. E conta simples, a gente tem a conta simples no Instagram, no LinkedIn, nosso site novo tá espetacular. Então eu recomendaria pegar 5 minutinhos, só de curiosidade, quem quiser abre o nosso site, contasimples.com, tá lá, tem toda... A gente fez o lançamento forte que eu te comentei no começo ali, no meio de março. Então o site tá bem maneiro também, vale dar uma olhada. Pô, legal. Minha gente, você já conhece, Dario _Pérez, rede do Papo de CEO, Instagram, LinkedIn, tudo quanto é que é lugar. Não deixem de curtir, compartilhar esse episódio que ficou foda. Manda aí pros seus amigos empreendedores. E se você é empreendedor, cara, curte e compartilha, né? Porque, pô, olha o tempo do cara. Ele, no mínimo, merece um like. Beleza? Tamo junto, pessoal. E até a próxima. Ah, não. Até a próxima, não. Segura aí, que tem presente pra você. Pô, aí sim. Voltamos após o break. Quase que eu ia esquecendo. Não posso deixar de te dar esse presente que é da Minimal, pô, cara. Animal, gosto muito das camisas da Minimal, cara. Obrigado, obrigado, cara. Presente diretamente do Bento, Minimal, que patrocina a gente. Só uso o Minimal. E ó, social Minimal, viu? Essa social Minimal, pô, legal. Fica eu a dica, tava olhando na camisa, pô, legal, maneira a camisa. É da Minimal agora. Lançamento, já tem um tempinho, mas boa. Boa pra viagem, não amassa na mala, então eu tenho várias. Animal. Sou investidor deles, cara. Animal, então você tá feliz. Então você tá feliz com eles. De vento em polpa. Vejo muita gente usando. Boa. Agora sim, pessoal, um abraço. Tamo junto, espero que você goste. Boa, obrigado, Dairo. Valeu. Valeu.